Doutor Ricardo Ferreira, nobre amigo, muito obrigado pela oportunidade da gente trocar essa ideia aí a respeito de risco cardiovascular em geral, mas principalmente para aquelas pessoas que estão pensando em emagrecer ou controlar seu diabetes, utilizando uma estratégia de alimentação low carb. Obrigado de coração por ter aceitado esse convite aí, Ricardo. Vai ser muito importante para essas pessoas. Imagina, eu que agradeço, William, o convite aí para conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto de abordar e falo bastante lá nas minhas redes sociais. Maravilha, perfeito. Cara, quem sabe a gente começa contigo, principalmente explicando para nós como é que começou essa tua relação com a estratégia low carb de alimentação, então. Bom, na verdade, eu sou médico cardiologista, então, né, eu fiz a minha especialização médica em cardiologia clínica, isso já tem aí muitos anos, mais de 20 anos, não vou entregar a minha idade aqui, mas e eu fiz então essa especialização em cardiologia clínica e depois mais uma subespecialização em ecocardiografia, né, que é uma especialidade de imagem, né, relacionada à cardiologia. Saí da residência de cardiologia com aquela ideia do low fat, né, que tinha que restringir gordura. Cheguei a orientar há muitos anos atrás que os pacientes não comessem mais de 3 ovos por semana. Imagina isso. Eu dava uma folha de papel escrito isso para o paciente. Não coma mais de 3 ovos por semana. Hoje eu vejo a loucura que era isso, né? Mas não fui eu que inventei esse papel, ele vinha, veio de uma fonte, eu só replicava para os pacientes, né? Então, e eu vi que hoje eu vejo que não faz sentido nenhum, né? Não fazia sentido nenhum. E eu vi que os pacientes de fato não melhoravam, né? Hoje eu entendo por quê também. Então, depois que eu comecei a aplicar isso com os pacientes, eu vi que a melhora é significativa, claro, entre aqueles que aderem, né, à estratégia alimentar, mas aí começou. Então, a low carb começou mais ou menos assim na minha prática clínica e foi vindo até hoje. E quando a gente pensa em adotar uma estratégia low carb, muitos pacientes eles têm medo de aumentar o seu risco cardiovascular, porque eles vão passar a ingerir mais gordura. Afinal de contas, ao se restringir o carboidrato, a gente passa a confiar as gorduras, principal fornecimento de energia para o nosso corpo. Né? E os pacientes eles têm um medo de que esse aumento da gordura irá refletir um aumento no colesterol. E que esse aumento no colesterol irá repercutir em um maior risco cardiovascular. Então, muitos pacientes, eles ficam receosos em adotar uma estratégia capaz de reverter resistência insulínica e diabetes, que são os dois maiores fatores de risco, por medo de um novo, né, fator de risco. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Ricardo, sobre essa relação entre esses elementos. Qual a relação da alimentação com o colesterol que a gente mede no exame, né? E qual a relação do colesterol que a gente mede no exame com o risco cardiovascular, para tentar tirar esse mito um pouquinho do contexto do senso comum e trazer para uma coisa assim mais clara. De fato, as pessoas, é como você falou, né? Isso daí é um mito, uma coisa que ficou arraigada, né? Na cabeça das pessoas. Então, se eu pegar o microfone hoje, sair na rua entrevistando pessoas aleatoriamente e perguntar o que precisa tirar da dieta para diminuir o risco de infarto, para pessoas leigas assim na rua, a Certeza, maioria vai falar gordura. É claro, certeza. precisa tirar a gordura. Então, isso já está incrustado ali na cabeça das pessoas e é muito difícil tirar essa ideia. Mas, de fato, assim, a gente sabe que a alimentação, sim, é importante, né, em relação ao perfil lipídico, é o que mais vai influenciar, não é só o que influencia no nosso perfil lipídico, mas a dieta tem um peso importante nisso, né? A gente sabe que exercícios, outras doenças vão ter impacto também no perfil lipídico, né? Hipotiroidismo, síndrome nefrótica, por aí vai. Mas o papel da dieta na alteração do colesterol, dos triglicéridos, do perfil lipídico como um todo, não é só em relação à gordura, né? Então, o próprio carboidrato refinado, né? Então, açúcar, os farináceos, eles também causam uma alteração deletéria no perfil lipídico, né? Vão criar um padrão de perfil lipídico que a gente diz aterogênico, né? Dislipidemia aterogênica. Então, quando a gente vai olhar o perfil lipídico, que é
aquele exame que o médico pede para a gente no consultório, e vem lá colesterol total, triglicérides, HDL, LDL, né, que a gente convencionou chamar de colesterol bom e ruim, isso para os pacientes entenderem de uma maneira mais didática, né? Mas é muito mais complexo que isso, na verdade. Mas então, quando a gente, um paciente que está fazendo uma dieta com muito carboidrato refinado, então, saindo um pouco aí o foco da gordura, com muito carboidrato refinado, ele pode ter uma alteração do perfil lipídico aterogênica. Então, ele pode ter um aumento do triglicérides, uma redução do HDL e uma mudança no padrão do colesterol LDL, que se torna mais aterogênico. Então, hoje a gente sabe que não é só o valor do LDL ali no exame, mas também o padrão desse colesterol. Esse LDL, que a gente chama de colesterol ruim, ele tem diferentes padrões também. A gente tem as partículas pequenas e densas, que a gente chama, que são mais aterogênicas, ou seja, elas entram com mais facilidade ali na parede das artérias, promovendo a formação das placas de ateroma. Então, já as gorduras, então depende do tipo de gordura também, né? Então, a gente tem as gorduras saturadas, que são vistas como vilãs, mas também nem toda gordura saturada vai ter o mesmo efeito no perfil lipídico. A gente tem tipos diferentes de gordura saturada, gorduras de cadeia longa, cadeia curta, não são todas que têm algum impacto nos níveis de colesterol. Então, vou citar como exemplo aqui, existe a gordura saturada do cacau, né? Então, hoje, com aquela nova rotulagem, se você vai comprar um cacau lá no supermercado, vai estar lá aquela etiquetinha rico em gordura saturada, né? Até para assustar as pessoas, falando, nossa, isso aqui talvez não seja muito saudável. Mas a principal gordura saturada do cacau é o ácido esteárico, né? Então, é um tipo de gordura saturada que já está bastante claro nos estudos que ela não tem nenhum impacto no perfil lipídico, não aumenta colesterol. Então, é uma gordura saturada? É, mas tem impacto neutro no perfil lipídico. Então, veja, não são todas as gorduras saturadas que vão aumentar o colesterol. E esse aumento do colesterol, desencadeado pela gordura saturada, também varia de pessoa para pessoa. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, a própria genética influencia nisso. Então, existem, por exemplo, polimorfismos da ApoE. Aí é uma coisa mais. As pessoas leigas não precisam saber disso, né? Mas só para entender. Então, existem alterações genéticas que fazem com que a pessoa seja mais sensível à gordura saturada da dieta. Então, pessoas que têm esse polimorfismo do ApoE, elas têm um aumento mais exuberante do colesterol quando consomem gordura saturada na dieta. Então, até essa quantidade de gordura saturada pode ser individualizada, né? Quando a gente fala aqui, a gente fala de maneira geral, mas você vai verificar a resposta do paciente, né, colhendo exames. Quando você muda a estratégia alimentar de um paciente, obrigatoriamente no segmento você vai colher novos exames e ver como o corpo dele respondeu àquela estratégia. E aí, às vezes, você precisa sim adequar a quantidade de gordura, e não há nada de errado nisso, né? Não é demérito nenhum. Então, olha, seu corpo respondeu dessa maneira, então a gente vai adequar aqui, mudar lá. Mas esse medo, né, nós que trabalhamos com dieta de baixo carboidrato, o que a gente defende não é uma dieta com quantidades ilimitadas de gordura saturada. Às vezes as pessoas ficam com essa ideia equivocada, né? O que a gente acredita e entende é que existe um certo exagero das diretrizes na restrição da gordura saturada da dieta, principalmente quando você fala da gordura que está naturalmente presente nos alimentos, como na carne, em laticínios, né? Então, alimentos in natura. Então, a gente realmente acha que restringir de maneira absurda esses alimentos pode até às vezes causar malefício. E foi o que a gente viu, o que aconteceu com a introdução da pirâmide alimentar, né? Então, lá atrás, quando se colocou esse medo da gordura saturada, do colesterol dietético, esses alimentos foram jogados para o topo da pirâmide alimentar, ou seja, que as pessoas deveriam restringir isso na dieta. E aí o que aconteceu? As pessoas restringiram carne vermelha, restringiram laticínios e passaram a comer mais carboidrato. Então foi uma troca ruim, na verdade, né? Então esse é o nosso medo, né? No momento que você fala para a pessoa restringir gordura saturada,
Veja, se eu falar assim, olha, eu, Ricardo, vou restringir gordura saturada a partir de amanhã, mas eu vou trocar a manteiga pelo azeite de oliva e vou trocar a carne vermelha pelo peixe. Eu vou estar trocando gordura saturada por gordura mono ou poliinsaturada ômega 3. Isso vai causar algum problema para mim? Não. Então, sim, eu estou trocando a gordura saturada, mas isso não vai ter nenhum impacto ruim na minha saúde. O problema é que não é isso que as pessoas fizeram. Não, No com momento que certeza não. falaram, no momento que falaram que tinha que restringir gordura saturada, elas trocaram por carboidrato. E isso, a literatura é indiscutível em relação a isso. Essa troca é deletéria para a saúde. Então, quando você troca a gordura saturada de alimentos in natura e aumenta o carboidrato, principalmente carboidrato refinado, isso vai ser pior, inclusive para o perfil lipídico, que foi o ponto inicial da nossa conversa aqui, né? Então, essa restrição da gordura saturada pode ser um tiro no pé, às vezes, né? Então, principalmente se você trocar por coisas piores, como óleos vegetais, inclusive, né? Óleos refinados, óleos industrializados, que podem até, né? Então, óleo vegetal. Às vezes alguém pergunta, não, mas dizem que o óleo vegetal, o óleo de canola, vai diminuir o colesterol no sangue. Ele pode até diminuir o colesterol no sangue, mas ele vai causar outros efeitos que são proaterogênicos, né? Então, pode aumentar a inflamação, que é um dos pontos chaves aí na aterosclerose, hoje a gente sabe. Pode aumentar a peroxidação lipídica, que a gente chama. Então, esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são mais facilmente também oxidados. E eles vão se fazer parte ali nas lipoproteínas, né? Então, LDL, que a gente chama, uma lipoproteína de densidade. Então, por que chama lipoproteína? Porque na sua estrutura tem lipídios também, né? É uma estrutura ali, uma partícula que carrega colesterol no sangue. Na sua estrutura tem lipídios. E esses ácidos graxos poliinsaturados vão formar esses lipídios também, essa estrutura das lipoproteínas, e vão acabar deixando elas mais suscetíveis à peroxidação. E aí o LDL, mesmo que tenha reduzido o número, ele vai se tornar mais facilmente oxidável, e isso vai ter um efeito proaterogênico. Então, veja, é um assunto extremamente complexo, né? Aqui a gente começa a falar em termos médicos, tal, fica às vezes até difícil de entender, mas o fato é que às vezes você trocar a gordura saturada por outra coisa pode ser pior, o efeito pode ser pior. Mas eu acho que a tua mensagem ficou bem clara, Ricardo, e até vou te dar o que eu anotei aqui para ver se o meu raciocínio está correto, né? Mas o que eu entendi do que tu falou é que o excesso de qualquer macronutriente, seja carboidrato ou gordura, pode interferir no perfil lipídico, embora não seja o único fator. Mas que a probabilidade de ocorrer um efeito deletério no perfil lipídico é até maior com o carboidrato refinado do que com a própria gordura que a gente tanto teme, Sem né? dúvida. Então, o balanço energético ele é muito importante, né? A gente não deve adicionar gordura, assim como a gente não deve adicionar carboidrato refinado na nossa dieta. Mas também a gente não precisa temer a gordura naturalmente presente nos alimentos. Acho que foi mais ou menos essa tua mensagem, né? Sim, e ainda que, só acho que um último ponto que eu acho que vale a pena falar, como eu disse, depois que você muda a estratégia alimentar do paciente, você vai colher um novo perfil lipídico para ver como o corpo dele reagiu àquela mudança. E às vezes acontece, então, vou pegar um exemplo aqui típico: o paciente tem síndrome metabólica e eu decidi introduzir uma dieta low carb para ele, porque eu sei, né, que para a síndrome metabólica, a dieta low carb é uma excelente estratégia, um excelente tratamento. E aí ele começa ali, então, no baseline ali, antes de eu iniciar a estratégia, ele estava com triglicérides alto, com HDL baixo e com LDL normal. E aí, depois de começar low carb, o triglicérides dele normaliza, o HDL sobe um pouco, mas o LDL também sobe um pouco. Se eu vou para os estudos, por exemplo, o estudo de Framingham, e eu comparo esses dois padrões de perfil lipídico, o que ele começou a dieta, com triglicérides alto, HDL baixo e LDL normal, com o que ele terminou ali, triglicérides normal, HDL alto e o LDL um pouquinho mais alto, esse primeiro padrão tem mais risco cardiovascular, mesmo que o segundo tenha o LDL um pouquinho mais alto. Então, como eu falei, existem esses padrões de perfil lipídico. Às vezes o colesterol, é possível acontecer do colesterol subir
mais o risco cardiovascular diminuir. Olha que interessante. Então, por quê? Por causa do padrão de perfil lipídico. Então, tudo isso que a gente analisa, né, o médico vai analisar, ou deveria analisar, né, não olhar apenas o valor isolado do LDL, então analisar todos esses fatores para ver se o risco cardiovascular diminuiu ou aumentou. E me chama a atenção que tu nem chega a mencionar o colesterol total, né, Ricardo? Esse não é um parâmetro confiável de avaliação de risco cardiovascular, então. Não, porque o colesterol total, por exemplo, num paciente que tem um HDL alto, ele vai subir junto, né? Então, é por isso que é um parâmetro que não tem muita validade, você precisa avaliar o conjunto, né? E no contexto de um paciente com síndrome metabólica ou diabetes, que tu comece a aplicar uma dieta low carb, mas esse paciente já é um paciente de alto risco cardiovascular, digamos que ele tem um exame mostrando que ele tem placas em carótidas ou até coronárias, tu acrescenta alguma medida protetiva por estar modificando o padrão alimentar dele para um padrão alimentar com mais gordura ou isso não é necessário? Não, olha, na verdade, assim, se o paciente já está em prevenção secundária, é que a gente tem na prática ali da cardiologia, a gente tem a prevenção primária e a secundária, né? Então, prevenção primária é aquele paciente que eu quero evitar que ele venha a ter um infarto. Então, ele nunca teve um infarto, eu quero prevenir que ele venha a ter. A gente chama de prevenção primária. E a prevenção secundária é aquele paciente que já teve um evento. Então, o paciente chega para mim, mas fala, doutor, eu infartei em 2022, estou fazendo tratamento e tal. Aí eu decido modificar a alimentação dele, mas na verdade só por ser um paciente de prevenção secundária, ele já está às vezes em uso de estatina, já está em uso dessas medicações polipremiantes, né, porque ele tem uma indicação por ser um paciente de prevenção secundária. Então, agora, no paciente de prevenção primária, eu não faço, eu vejo, é o que eu falei, a gente modifica a alimentação e vai ver como ele responde. Inclusive, essa pergunta sua é muito legal, porque o que a gente observa na prática, e os estudos mostram isso também, quando você pega um paciente com sobrepeso, nessa situação que você falou, síndrome metabólica, pré-diabetes, e você começa low carb, quando ele está perdendo peso, o LDL dele até abaixa às vezes, né? Pode acontecer os estudos mostram, ou ele fica às vezes no mesmo patamar, ou às vezes até abaixa um pouco. Então, isso está relacionado também à questão da perda de peso. Mas aqueles que têm aquele fenômeno hiperrespondedor, o LDL só vai aumentar depois que ele já perdeu o peso. Parou Né? de emagrecer. Isso daí é curioso. Os estudos já mostravam e agora ficou mais evidente, né, nesses últimos estudos que publicaram sobre pacientes hiperrespondedores e viu essa relação quase linear com o IMC, né? Então, era conforme o paciente emagrecia que o LDL dele subia.